Olá, tudo bem? Vamos continuar resolvendo a nossa prova da FUVEST de 2023, a prova que aconteceu há poucos dias, agora em janeiro. E essa é a nossa terceira questão. Vamos lá resolver então? Para você que chegou aqui agora, as outras questões já estão aqui também na nossa playlist aqui da FUVEST, no lado direito aqui do YouTube. Você pode conferir essas questões. Então, vamos lá para a nossa terceira questão. Ele fala assim, ó. Considerando A igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantas funções f de A em A não necessariamente sobrejetoras existem? Então, vamos lá. Repare que ele está falando aqui ó, de A em A. Então, a gente vai trabalhar nessa letra A só com o A. Ok? Então, vamos fazer aqueles balãozinhos que você já está acostumado. A gente tem o seguinte, ó. Tem aqui o domínio. 1, 2, 3 e 4, conjunto A. O contradomínio também será 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Então, tá aí. Quantas funções a gente pode ter aqui? Lembrando que, para o domínio, a gente tem algumas regrinhas. Todos eles têm que estar com alguma coisa, tá certo? Pode ser assim. A imagem aqui, o contradomínio, ele pode ter vários, mas o domínio pode ter um para cada, tá? Nunca pode deixar nenhum sobrando também. Tudo bem? Outra coisa, eles não podem ter dois, né? Então não pode ser assim, por exemplo, tá certo? A imagem pode ali, o contradomínio. Mas essa parte de cá, ó, tem que ser respeitada essa regra. Tranquilo? Baseado nisso, o que a gente tem? Esse número 1 aqui, ó, ele pode ter quantas, vamos dizer assim, quantas flechinhas para apontar aqui no contradomínio? Ele pode ter uma para cá, ou ele pode ter ela para lá, pode ter para cá também. Então ele tem 4 opções aqui, tá certo? Então, 4 opções. Número 2, ele tem as mesmas quantidades de opções. Então ele pode apontar para cá, pode apontar para cá, pode apontar para cá também, tá certo? Então ele também tem 4 opções, assim como o 3, que tem 4 opções, e o 4 também, que tem 4 opções. Tudo bem? Então a quantidade de funções nossa aqui, e ele falou que elas não precisam ser sobrejetoras, então eu tenho todas as funções aqui possíveis. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 à quarta. Tá certo? 4 à quarta, você pode escrever assim, ó, 2 vezes 2 elevado à quarta. Ou seja, você pode escrever 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta, que é igual a 2 elevado à oitava. E 2 elevado à oitava é 256 funções. Perfeito? Então essa foi a nossa letra A. Uma questão assim de função misturado com uma análise combinatória, né? Agora, gente, vamos lá para a nossa letra B. Tá aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo, a letra B, agora começa a ficar legal. Ele fala assim, ó. Quantas são as funções f de b em b que satisfazem f de n igual a n para todo n pertencente a b? Então aqui ele está falando para a gente de uma função composta, tá? Então você tem o número n, ele vai encontrar uma função e depois ele vai para um f de n em que ele vai voltar para o próprio n. Esse f de n, ele é igual ao n. Tudo bem? Então o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos escrever aqui, ó, devagar. Você tem um n, você vai lançar isso na função f de n, e agora você vai para uma função composta, f de n, sendo que isso aqui ó, é igual ao próprio n. Então o número que sai daqui tem que ser igual ao que está lá. Tá certo? Então tá aqui, ó. Vamos escrever aqui os números do conjunto. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque tá de B em B, tá certo? Então aqui a gente só tem essas opções. 1, 4, 5, 6. Vou pensar com vocês aqui uma seguinte situação, olha. Ele falou que o f de n é igual a n, é isso aqui. Um n igual a 3. Então aqui a gente pode ter simplesmente ó, um f de n
igual a 3, tá? Qualquer aqui, peguei um valor qualquer. Só que se o seu f de n igual a 3, na hora que você coloca ele aqui, ó, fica f de n igual a n, certo? Só que esse número que você escreveu aqui, ó, f de n, é igual a 3. Então, f de 3 é igual a n. E o f de n é igual a 3. Isso quer dizer o quê? Que você está com o número n, vai lançar ele na função e vai voltar para o próprio n. Então, se você tem um exemplo aqui, por exemplo, o 2. O 2, o f de n dele é 1. Um exemplo, pode ser 1, pode ser qualquer outro. A gente já vai melhorar isso. Só que aqui você tem que obrigatoriamente voltar para o 2. Tá certo? Assim como, se o 1 encontrou no 2, então esse aqui saindo do 1 só pode vir para o 2. E tem que voltar, claro, para o 1. Então aqui você vai trabalhar essa questão em duplas. Tá certo? Então eu vou apagar aqui. Isso foi só para a gente entender o que está acontecendo. E agora a gente vai contar quantas funções a gente tem nessa condição que ele falou. Tá certo? Então, o que aqui ele está dizendo para a gente, ó, no enunciado? Que dizemos que é um ponto fixo de f se f de n igual a n. Então é o seguinte, o f de n igual a n, vamos pegar aqui, ó, f de n igual a n. Então, f de 1, f de 1 é igual a 1. Então, é a situação em que o 1 sai do 1, chega no 1 e, óbvio, volta para o 1. Tá? Isso é um ponto fixo. Tudo bem? Então, ele está dizendo que isso é o ponto fixo para essa questão. Aí o seguinte, agora a gente vai contar aqui, ó, de várias maneiras quantas funções a gente tem. A gente pode ter a seguinte função, que é a primeira aqui e a mais fácil de visualizar. A gente pode ter uma função em que o 1 vai para o 1, volta no 1, o 2 para o 2, chega no 2, 3 com 3, 4 e 4, 5 e 5, e o 6 e o 6. Tá certo? Isso são 6 pontos fixos. Então, quantas funções eu tenho nessa condição? Apenas uma, certo? Só essa aqui. Eu não tenho como trabalhar com nada de diferente aqui. Então, por enquanto a gente tem uma função. Tá certo? Então, isso aqui foi tranquilo de visualizar, né? Eu vou apagar aqui para a gente voltar a analisar. Olha, mas eu posso ter aqui, ó, 4 pontos fixos em vez de 6. Ah, professor, por que você não vai trabalhar com 5? Eu já mostro para você, ó. Vou pegar aqui o 1, o 2 novamente, o 3 e o 4. Se eu for fazer com 5, olha, como é que seria aqui o 5? O 6 sobrou. Se o 6 sobrou, ele só pode ir com 6 de novo e entrar no 6 de novo. Então esse aqui eu já contei. Esse aqui são 6 pontos fixos. Então eles estão em duplas. Então se com 5 não tem como. Se for 5, vai acabar sendo 6. E 6 eu já contei, tá? Então aqui teremos 4 pontos fixos. E esse aqui é uma dupla que vai mudar. O 5 vai para o 6, que volta para o 5. O 6 vai para o 5, que volta para o 6. Então aqui, ó, só que a gente não necessariamente, claro, não necessariamente é 1, 2, 3, 4 os nossos pontos fixos. Pode ser 1, 3, 5, 6. Pode ser 2, 4, 5, 6. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer uma combinação de 6 números, tá certo? Para escolher 4 pontos fixos, entendeu? Então a gente vai fazer o que aqui? Combinação de 6, 4 a 4. O que é? É 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui corta, fica 30 sobre o 2, que dá 15. Então, 15 funções. Ah, mas aqui eu não tenho que trabalhar com a minha dupla que sobrou? Eu não tenho, porque eu só tenho uma possibilidade. Quando eu escolher meus 4 pontos fixos, os outros 2 números eu vou ter que formar uma dupla com eles. Então não tem mais o que combinar aqui. É isso e pronto. Meio que isso, tá? Outro jeito que a gente tem para fazer agora, apagando aqui, a gente tem aqui a seguinte situação. A gente pode ter 2 pontos fixos. Então vou colocar aqui, ó. Você já sabe que com 3 não tem como, né? Então a gente pode ter 2, um 2 e um 2. E aqui a gente tem 2 duplas de valores variáveis, né? Então, eu não vou juntar aqui o 3 com 3, porque aqui eu vou ter um ponto fixo. Então eu tenho que juntar esse 3 com algum outro número, 4. Aí o 4 volta para o 3, e o 4 tem que ir para o 3 e 3 voltar no 4.
Mas eu também poderia ter o 3 com 5 e o 5 lá no 3. E aí o 5 iria para o 3, que voltaria para o 5. Então, isso pode acontecer, tá? Nesse caso aqui seria 5 com 6, que volta para o 5. 6 com 5, que volta para o 6. Ok. Aqui, ó, como é que a gente vai calcular isso? A primeira coisa é calcular os nossos pontos fixos, né? Então, a gente tem o seguinte. A combinação de 6 números para escolher 2 pontos fixos. Depois, a gente vai ter 4 números sobrando. Esses 4 números, a gente precisa formar duas duplas, tá? Então, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, por combinação de 4, 2 a 2, porque eu quero formar uma dupla, tá certo? E depois eu quero formar minha última dupla, mas claro, a última dupla vai ser a que sobrou, tá? Então, eu não preciso colocar, vai ser combinação de 2 a 2, 2 a 2, né? Que dá 1. Então, eu não preciso nem colocar, tá? Posso deixar só assim. Mas aqui, ó, eu tenho que dividir. Por quê? Porque a ordem que eu estou escolhendo essas duplas não importa para mim. Tá certo? Então, eu posso ter aqui, ó, eu peguei aqui, ó, 3, 4 e 4, 3. É um par de dupla, né? Mas eu poderia pegar primeiro o 5, 6 e o 6, 5. Não precisa ser do jeito que está escrito aqui, sabe? E quando eu estou fazendo a combinação, eu estou contando tudo. Então, por isso que eu estou aqui, eu vou dividir aqui por 2 fatorial. Tá certo? Então, fazendo essa divisão, a gente tem aqui, a gente evita, tá? Essas repetições. Ah, por que você não fez isso aqui no primeiro? Porque no primeiro só tinha uma dupla. Então não tinha essa, vai primeiro, vai depois. Eu só tenho uma, tá? Então não tem que dividir por nada. Poderia dividir por 1 fatorial, mas claro, dá 1, né? Então não faz diferença. Então aqui, ó, como é que ficaria? O 6, 2 a 2 é o mesmo que tá aqui, ó. É o mesmo do 6, 4 a 4. Então dá 15. E os 4, 2 a 2, a gente vai fazer aqui, ó. Dá 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Esse aqui vai embora com esse, 12 por 2, que dá 6, né? Então a gente tem aqui nada mais isso dividido por 2 fatorial aqui embaixo. Então a gente tem 15 vezes 6 dividido por 2. Corta aqui, fica 15 vezes 3 dá 45, tá? Então a gente tem aqui, ó, 45 funções. Perfeito. Então aqui 45 mais 15 mais uma função. Aqui a gente vai ter outro caso, que é o caso que a gente não tem nenhum ponto fixo, tá certo? Então a gente já trabalhou com 6, com 4, com 2, e agora vamos ver os casos que não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Então, o que é esse nenhum? Eu posso ter, é uma extensão aqui do último que eu fiz, né? Posso ter uma aqui, ó, com 4, e aí o 4 vai para o 1, claro. Então, o 4 aqui vem para o 1 e o 1 volta para o 4. Posso ter aqui o 2 com 6, o 6 vai para o 2, aqui o 6 vai para o 2, o 2 com 6. E aí sobraria o 3 com 5, o 5 com 3, e o 5 com 3 e o 3 com 5. Ficou meio bagunçado aqui, mas você percebe que são 3 duplas diferentes, tá? Então posso montar aqui, vamos dizer assim, do jeito que eu quiser. Então, como que eu calculo isso? Do mesmo jeito que eu estava fazendo antes, olha. Eu tenho 6 números para escolher uma dupla. Então, combinação de 6, 2 a 2. Depois que eu fizer isso, eu vou ter 4 para escolher outra dupla. 4, 2 a 2. Depois eu vou escolher 2 para escolher uma dupla, que eu já tinha falado para vocês. Aí não precisa, né? Porque são os 2 que sobrarem. Tudo bem? E aqui eu tenho que dividir também. Então eu tenho que dividir por quem aqui, ó? Eu preciso dividir agora por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque eu tenho 3 pares aqui. Então eu tenho 1 com 4, eu tenho 2 com 6 e eu tenho 3 com 5. Eu posso escrever 3 com 5, 1 com 4 e depois 6 com... O 6 tá com quem aqui? O 6 com 2. Então, eu não preciso respeitar a ordem que eu escrevi aqui, certo? E a conta, a combinação, ela respeita a ordem, né? Então ela cria a ordem. Então, eu tenho que dividir aqui, ó, por 3 fatorial para eu não ter essas repetições. Tá certo? Então é isso. Isso aqui vai dar quanto? 6, 2 a 2, eu já calculei. Aqui, ó, vai dar 15. 15, né? E o 4, 2 a 2 eu também já calculei, que dá 6. Fiz aqui.
A diferença agora é que eu vou dividir por 3 fatorial, que dá 6. Cortei 15 funções. E aí pronto, agora não tem mais nenhuma. Tranquilo? Então aqui, ó, 15 mais 45 dá 60. Mais 15 dá 75, mais uma. Deu 76 funções. Então tá aí, ó, 76 funções. Tranquilo? Letra C, vamos dar uma olhada na letra C. Ele fala assim, ó. Escolhendo aleatoriamente uma função f de b em b, bijetora, qual é a probabilidade de f ter ao menos um ponto fixo? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Ao menos um ponto fixo, a gente pode chamar de o total menos a chance de a gente não ter nenhum ponto fixo, tá? Então, na letra C, total menos não ter nenhum fixo, tá? E como é que a gente calcula isso aqui, ó? Não ter nenhum fixo. Aqui a gente vai entrar no que a gente chama de permutação, olha, permutação caótica. O que é essa permutação caótica? É aquela história do amigo secreto, lembra? A gente sempre usa esse exemplo porque é mais fácil a gente vislumbrar, né? Visualizar. É a chance de você conseguir, não conseguir, na verdade, né? No sorteio do amigo secreto, a chance de você sair com todo mundo, menos sair com você. Então é isso, tipo assim, de todo mundo sair com tirar um papelzinho diferente do seu próprio papelzinho, porque tirar um papel igual ao seu vai dar um problema, né? Então vai ter que zerar o amigo secreto. Então é isso, tá? A permutação caótica é distribuir todo mundo e nada voltar para si mesmo. Então aqui a gente quer fazer isso. A gente quer não ter nenhum ponto fixo. É fazer um exemplo em que a gente não tenha um que vai para um e volta para um. Então, como a gente usa isso? A gente usa a fórmula da permutação caótica, que é a seguinte. Vamos trazer ela aqui para vocês. A gente está aqui no conjunto B, lembrando, tá? Então, ele foi claro aqui, ó, na letra C, ó. B em B novamente. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o nosso conjunto. Portanto, a gente vai ter aqui, ó, 6 fatorial, que é o nosso número, vezes. Aí aqui a gente tem a seguinte situação. Tudo que eu escrevi aqui é 1 no numerador, fica fácil de você lembrar. Dividido por 0 fatorial no começo, menos. Começa com menos e vai invertendo o sinal. O 1 segue no numerador, lembra que eu falei? E o fatorial aqui, ó, vai aumentando. Era 0, agora é 1 fatorial. O sinal troca, vai invertendo. O 1 segue por 2 fatorial. Menos agora. 1 continua. 3 fatorial. Mais agora. O 1 continua. Sobre 4 fatorial. Menos. 1 continua. Sobre 5. O fatorial vai aumentando aqui, né? E mais 1 continua sobre 6 fatorial. Perfeito? Então, vamos resolver isso aqui. Agora é fazer conta. Então é o seguinte, ó, 6 fatorial dá 720, tá? 720. 1 sobre 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Então 1 sobre 1 dá 1. 1 sobre 1 aqui, menos 1. Então aqui já vai cortar. Ó. Aqui já vai dar um 0. Mas vamos continuar. Mais 1 sobre 2 fatorial dá meio. Menos 1 sexto aqui, 3 fatorial. Mais 1 sobre 24. Menos 1 sobre 120. Mais 1 sobre 720. Ok, tirando o mínimo. Então, ó, tirando o mínimo. Vou fazer esse mínimo aqui com a régua, porque é um número bem grande, né? Pronto, assim. Então a gente tem aqui 720. E o mínimo nosso vai ser 720, tá? É o número que divide aí todo mundo. Então, ó, 720 por 2 dá 360. Vezes 1, claro, né? 720 por 6, 120. Então, menos 120. Por 24 dá 30. Então, mais 30. Por 120 dá 6, menos 6. E por 720 dá 1, mais 1. Cortei aqui.
Fiquei com 360 menos 120, 240, mais 30, 270, 264, 265. Então, 265 maneiras disso acontecer, tá? De acontecer essa permutação caótica, tá certo? Então, isso quer dizer que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tem 265 maneiras de a gente não ter nenhum ponto fixo. Ok. Só que qual é a probabilidade? Agora eu preciso saber quantas funções eu tenho, tá? Porque eu estou fazendo aqui probabilidades e não permutação. Então, quantas funções eu tenho? Ele falou que a função é bijetura. Então, o que é bijetura? Eu vou trazer aqui com você, ó, o grupinho do B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a bijetora, cada uma aqui, ó, tem que estar em cada um. Tá certo? Então, você não tem a possibilidade aqui de trocar. Claro que não precisa ser um com 2, pode ser diferente também. Pode ser que um com 2, o 2 com 5, o 4 lá com 1. Pode ser assim, assim. O 4 aqui já foi, né? Não pode. O 5 aqui, pode ser. Então, isso seria uma função bijetora. Aí, então, como que eu calculo a quantidade? Ó, pro 1, o domínio aqui no 1, eu tenho 6 opções, certo? Ele pode desligar na 6. Então, ele pode ligar no 1, pode ligar no 5, no 3, no 4. Então, 6 opções, tá? 6. O 2, ele vai ter uma opção a menos, certo? Porque uma lá já foi para um deles. Aqui, ó, agora eu não tenho a situação da letra A mais. Agora eu tenho que deixar cada uma em cada um. Então o 2 ele vai ter uma opção a menos, porque o 1 já se ligou na primeira. Então o 2 tem uma opção a menos. Então aqui tem 5. Para o 3, 2 opções a menos que 1. O 4 tem 3 opções a menos. O 5, 4 opções a menos. E o 6 só tem a única opção que sobrar. Então a gente tem aqui ó, um 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 fatorial, que é igual a 720. Então a probabilidade disso acontecer, a gente tem aqui a permutação caótica, é 265 sobre 720. Então, qual a probabilidade de eu ter pelo menos um ponto fixo? Aí a gente volta lá em cima. É o total, que é 100%, menos isso, que dá quanto? Então aqui, ó, tirando o mínimo, você tem 720, né? Uma fração equivalente aqui. 1 é igual a 720 sobre 720. 265 sobre 720. Aí você vai ter que realizar essa conta. Isso dá 455 dividido por 720. Probabilidade, tá? De ter pelo menos um ponto fixo. Poderia ter parar aqui, mas você pode simplificar. Ó. Cada um aqui, ó, pode dividir por 5. Simplificando. Então, aqui em cima dá 91 e aqui dá 144. Então essa é a probabilidade de ter pelo menos um ponto fixo, tá? Escolhendo aleatoriamente uma função b em b. Essa foi a nossa questão 3 da prova da FUVEST, questão grande, difícil, talvez uma das questões mais difíceis aí dos últimos anos. Eu espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, deixe aí sua dúvida nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu curtir aí para nós, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço.